Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 11. Pode ficar assentado como você está. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Pode ficar sentado. João, capítulo 11. O primeiro versículo que vamos ler é o versículo de número 5. João 11, primeiro versículo é o 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos lá para o 11. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo de número 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o último versículo de número 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Nós nessa manhã vamos pensar um pouquinho. Eu queria que você pensasse junto comigo. Apesar de não ser uma conversa audível, nós não vamos ter um diálogo aqui pelo momento que estamos, mas eu queria que você, junto comigo, conversasse com o texto debaixo da direção do Espírito Santo. Então, ao invés de a gente ficar só na expectativa do que o pregador vai dizer, você vai pensar o texto junto comigo e vai tentar analisá-lo junto comigo para a gente entender pelo menos um pouco daquilo que Deus tem para falar conosco através desse texto. E digo um pouco, irmãos, porque a palavra de Deus ela é viva e a gente consegue, em diferentes momentos de um mesmo texto, tirar direções, sentimentos e mensagens diferentes. Então não dá para a gente chegar onde hoje vamos esgotar o assunto a respeito desse texto. Não dá. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não se esgota, ela se renova. E quando a gente entende isso, a gente entende que a palavra de Deus é viva e traz em nós a lição, traz para nós sempre uma direção dentro daquilo que Deus quer nos falar. Quando a gente pensa no Evangelho de João, irmãos, a gente precisa entender em que momento ele é escrito. Então, o Evangelho de João, apesar dele ser o quarto Evangelho do Novo Testamento, o quarto livro do Novo Testamento, ele foi um dos últimos a serem escritos. Ele foi um que foi escrito aí, vai variar um pouquinho dependendo do estudioso, do teólogo que você pesquisa, mas alguns acreditam que por volta do ano 80 depois de Cristo, ou um pouquinho antes ali da destruição de Jerusalém, por volta do ano 70. Então nós estamos falando de um livro que é escrito cerca de 40 a 50 anos depois que Jesus assumiu aos céus. Ou seja, João aqui nesse momento já havia pregado muito o Evangelho, já havia falado muito do amor do Senhor para outras vidas. A igreja do Senhor estava vivendo um novo momento, então um momento mais estruturado, um momento em que alguns ensinamentos já haviam sido estabelecidos, eles não estavam tão no iníciozinho, estavam no início dentro do contexto histórico, mas assim, já tinham passado pelos primeiros momentos. Aqui já havia alguma estrutura, aqui já havia algum conhecimento, aqui já havia algum entendimento a respeito da palavra. E é nesse momento, por volta de 40, 50 anos depois da ascensão de Jesus, que João vai escrever esse texto, vai escrever este livro, para que pudesse abençoar outras vidas. O Evangelho de João, irmãos, ele é basicamente direcionado a partir de 7
João ele pega esses 7 milagres, apresenta esses 7 milagres no decorrer do livro, para que a gente possa aprender sobre Deus. É lógico que ele mesmo, o próprio João, vai dizer que se fossem relatados tudo aquilo que Jesus tinha feito, todos os milagres que ele tinha feito, não caberia nos livros do mundo da época. E aí, como diz o pastor, bem conhecido, ele diz, é lógico que isso João está, de alguma forma, exagerando para que a gente entendesse o quanto Deus fez. Faz Deus. Ele então separa 7 desses milagres. E esse livro, ele tem a intenção, entre outras coisas, de mostrar esse Deus todo-poderoso. Ele tem a intenção de mostrar Jesus como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele tem essa intenção. Ele quer mostrar para essa igreja que já está aqui com 40, 50 anos de caminhada, já com alguma estrutura teológica estabelecida, já com algum conhecimento a respeito daquilo que Deus fez. Ele quer mostrar que Deus é Deus. Ele quer mostrar que Jesus é Deus. Ele quer mostrar que Jesus é todo-poderoso. Ele quer mostrar que Jesus é Senhor dos senhores. Ele quer mostrar que Jesus é o Deus do impossível. E ele vai fazer isso, em primeiro lugar, no capítulo 2, falando a respeito da transformação de água em vinho. E isso, segundo alguns estudiosos, irmãos, é possível, pastor, é possível. Só que você precisa de uma reação nuclear aí para conseguir mudar os elementos da água para que ela se transformasse em vinho. Então, olha só, num tempo em que, em termos de evolução científica, ainda estava muito aquém, por exemplo, do conhecimento que nós temos hoje. Jesus já faz algo que para eles na época era impossível. E mesmo para nós, irmãos, nós não estamos falando de algo que a gente consegue fazer no dia a dia. Os cientistas vão dizer que isso é possível, mas eles não conseguem fazer isso ainda. E Jesus vai se mostrar aqui como Deus do impossível, aquele que não está preso ao conhecimento da época, mas ele está muito além dele, aquele que não está preso à química, mas ele consegue movimentar essa química, mudar elementos para poder transformar algo que não era em algo que passa a ser. Ou seja, ele pega a água, que é H2O, e transforma em vinho. É esse Deus que ele quer mostrar. Depois, irmãos, ele vai trabalhar a questão daquele oficial do rei que tem o seu filho doente. E você vai ver que à distância ele cura. Jesus não chega nem a ir na casa. Jesus não chega a estar perto. Ele vai longe ainda desse centurião, longe ainda, melhor dizendo, do filho doente. Ele vai conseguir curá-lo através da conversa que ele tem com o oficial. E quando o oficial chega em casa, ele percebe que a hora que a febre cessou foi na mesma hora que Jesus ainda conversava com ele, longe de onde ele estava. Jesus também não está preso à distância. Eu tenho que estar perto. Por exemplo, eu cuido de pacientes há muito tempo. Só que para eu cuidar de algum paciente, para eu, por exemplo, aplicar uma injeção, fazer um curativo, ou dentro daquilo que ele precisa, eu preciso chegar perto. Eu estou limitado à distância. Uma ajuda sem estar perto, ela fica dentro do campo da orientação. Então, por exemplo, às vezes alguns irmãos me mandam fotos de exames, mas só dá uma olhada para mim, eu vou olhar, eu posso te orientar, mas eu estou à distância, eu estou preso a essa questão. Uma ajuda melhor, uma ajuda mais precisa, eu preciso estar junto. Jesus aqui mostra que ele não está preso a essa distância. Para ele, o fato dele estar aqui e o outro estar lá a um dia de distância não faz diferença, porque ele é o Deus onipresente. E é disso
Depois ele vai lá no capítulo 5 falar sobre o paralítico de Betesda, aquele que há 38 anos estava aguardando alguém que o ajudasse a mergulhar lá, quando, segundo a cultura da época, o anjo movimentasse as águas. Irmãos, eu sei que assim, a gente consegue perceber isso com facilidade, mas cada bem, o Leandro vai poder ajudar nessa história. Alguém que está há 38 anos paralítico, nunca ia conseguir sair andando de volta. Mesmo que você resolvesse um problema pela ciência, vamos supor que aquela pessoa sofreu um acidente e ela teve uma lesão medular, e essa lesão medular fez com que ele ficasse paraplégico. E ele permaneceu por 38 anos nessa condição. E agora a ciência, na sua evolução, no seu crescimento, na sua construção do conhecimento, conseguiu relegar essa medula que foi rompida. E agora ele vai conseguir mexer a perna de novo. Depois de 38 anos parado, ele ainda vai levar algum tempo para fortalecer essa musculatura de novo, para se colocar de pé, para que ele possa voltar a andar novamente. Vai precisar de muita fisioterapia, vai precisar de muito exercício físico, vai precisar de muito trabalho. A gente consegue perceber isso de forma fácil. Quando você olha uma pessoa paraplégica, você consegue olhar no início da lesão e no decorrer da sua história, você vai ver que a sua perna, que era forte, ela vai ficando fininha. A musculatura vai acabando, a minha palavra, mas ela vai deixando de ser usada, então ela vai atrofiando. Isso precisa de um trabalho aí bastante intenso para conseguir botar essa pessoa de novo de pé e caminhando. Mas quando eu olho para o paralítico de Betesda, quando ele foi curado por Jesus, ele sai dali andando. Jesus não está preso à ciência. Jesus não está preso à questão muscular, se está movimentando ou não. Jesus não está preso a questões humanas. Ele vai além disso. Ele é o Deus do impossível. Então alguém 38 anos paraplégico sai dali andando para a glória de Deus. Isso é algo fantástico. Isso é o Deus que a gente serve. Isso não é história inventada. Isso é realidade divina, manifesta no nosso meio. Isso é milagre do Senhor. Depois ele vai falar, ele vai trabalhar lá no capítulo 6, a multiplicação dos pães. A gente até estudou isso, acho que para os adolescentes hoje. E Alexandre Bernardo, das parabéns, fala muito bem. Falou com a gente hoje, ajudou a gente na aula, bênção pura. Feliz aí com vocês. Nessa multiplicação dos pães, quando eu fico pensando, 5 pães e 2 peixinhos. Para alimentar lá em casa já ficava difícil. Já ia ter trabalho. Imagina, irmão, você olhando para 5.000 homens, só mulheres e crianças. Mas Jesus pega aqueles 5 pães e peixinhos que foram trazidos por um menino, que a Bíblia nem fala do nome dele, mas ele foi extremamente usado pelo Senhor. Renato, ele dá graças por Deus. E uma das coisas que me chama a atenção nesse milagre é que ele agradece antes da multiplicação. Ele não agradece pelo milagre que aconteceu, ele agradece antes dele. Isso é fé. Isso é Jesus mostrando para a gente como as coisas acontecem. Não é esperar para acontecer, é ter a certeza de que vai ser feito, porque Deus é Deus. E aí eu fico imaginando, eu acho que os discípulos vendo Jesus partir 5 pães e 2 peixinhos e olhando que isso vai acabar, não vai dar nem para metade. E a gente vê que ele vai picando, aqueles pedaços vai repartindo e não acaba. O peixe não acaba, o pão não acaba, e você vê todas aquelas pessoas alimentadas. E ainda sobra. Deus fazendo mais do que a gente pensa, espera, sonha, acredita. A multiplicação acontece. Depois, irmãos, ele vai também junto nesse mesmo texto caminhar sobre as águas. Isso, humanamente
alguns cientistas teria que correr mais ou menos, né, a uma velocidade acima de 60 km por hora para conseguir caminhar sobre as águas. O ser humano não consegue alcançar essa velocidade. E você vê Jesus caminhando sobre as águas. É um milagre do Senhor. Depois ele ainda vai trabalhar no capítulo 9 a cura do cego de nascença. Imagina o que é você dar visão a alguém que nunca viu nada. Nas mídias sociais ele fala sobre isso, né? Um menino dizendo que ele amanheceu, o dia estava bonito, o sol estava brilhando, mas ele é cego e diz, olha, mas eu não. Tem um outro que bota um neném que é surdo e eles vão colocar pela primeira vez o aparelhinho no ouvido dele e você vê a alegria dele ouvindo pela primeira vez a voz da mãe. Imagina o que é estar diante desse homem, irmãos, que era cego de nascença e nunca enxergou nada pelos seus próprios olhos. E ele sai dali depois do encontro com Jesus podendo ver. Eu sei que às vezes para a gente isso é normal porque a gente enxerga. Mas para quem nunca enxergou, poder ver o sol, poder ver as nuvens, poder ver a cor das coisas, isso faz uma diferença. Foi o nosso Deus que fez isso, irmãos. E aí ele chega até o milagre que nós estamos olhando para ele hoje, que é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, irmãos, é algo fantástico. Assim, era coisa que eles não esperavam na época, mas antes de pensar na ressurreição de Lázaro, eu queria que você olhasse para a reação de Marta e Maria. Marta e Maria eram aquelas que tinham intimidade com Deus. Dentro dos textos que a gente leu, a gente vê que eles eram amigos. Não era conhecido, não era distante, não era aqueles que eles ouviram falar, era aqueles que eles tinham proximidade. Jesus vai dizer que eles são meus amigos. Jesus vai dizer que Ele os ama. Então havia proximidade, havia intimidade. Marta e Maria vão dizer para Jesus assim: se Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Havia fé envolvida. Eles acreditavam em Jesus. Mas não é só a fé envolvida, não, irmãos, havia conhecimento. Maria vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, olha só, havia um relacionamento íntimo, presente aqui entre Marta, Maria, Lázaro e Jesus. Havia fé presente aqui nesse relacionamento. Marta e Maria acreditavam em Jesus. Marta e Maria sabiam quem Jesus era. Marta e Maria tinham um relacionamento próximo com Ele. Marta e Maria tinham fé que Ele podia ser curado, que eles podiam curar Lázaro, tanto que ele pede elas pedem para ir chamá-lo. Só que no lugar onde Marta e Maria estavam, para onde Jesus estava, em um dia de caminhada. Se fosse hoje em dia, a gente fazia isso em meia hora de carro, mas a caminhada é difícil. E essa pessoa vai lá para chamar Jesus. Jesus diz: olha, fica tranquilo, essa doença não é para morte, é para glorificar o nome de Deus. Só que, o que eu imagino? Quando alguém me chama, por exemplo, alguém chega lá no posto, o paciente está passando mal, o que ele espera que eu faça? Que eu levante na hora e vá lá mesmo. Fico imaginando Jesus parado mais 2 dias lá onde ele está. E Marta e Maria não. E Jesus voltou o mensageiro um dia depois. Jesus está contigo, não, eu não tenho nada. Eu fico imaginando o desespero delas, porque elas estão vendo o irmão doente. Elas sabem, a partir daquilo que elas estão vendo, que o irmão está correndo risco de vida. Elas sabem que Jesus pode curá-las até Jesus. Jesus espera mais 2 dias. Então, pensa comigo. Um dia ele levou para ele.
conhecimento, eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus. Tem conhecimento escatológico, quando Jesus diz, não, eu vou ressuscitá-lo. Elas dizem, eu sei que no dia final ele vai ser ressuscitado. Mas apesar de ter isso tudo, irmãos, essa fé ainda está limitada à presença de Jesus naquele lugar, naquele momento, limitada ao que elas conheciam, elas sabiam que ele podia curar. E quando eu digo aqui limitada, eu não estou falando de algo pequeno, de algo sem tanta expressão, não, irmãos, porque a fé, por menor que seja, ela sempre nos leva para o sobrenatural. Então a fé sempre nos leva para o impossível, a fé sempre nos leva para a direção do divino, do sobrenatural, do impossível, daquilo que a gente não consegue. Então quando eles olham para a cura, eles estão falando, é impossível para a gente, mas eu sei que Deus pode. Mas irmãos, elas entendiam que Deus podia enquanto havia vida em Lázaro. E agora que não tem mais vida, Jesus agora, como se elas estivessem dizendo, agora você não tem mais o que fazer, você demorou muito, 4 dias, ele já está morto, não tem mais o que fazer. E Jesus diz para ela, eu vou ressuscitar. Ela diz, eu chego lá no finalzinho, vai ressuscitar, ela também estava acreditando. Tinha fé, a fé nos levava para o sobrenatural, mas estava limitado. E olha, mas eu dizer, ele é maravilhoso. Porque quando ele diz que é para que a glória de Deus se manifeste, ele está querendo mostrar para a gente que, olha só, eu quero que você enxergue além do que você já está vendo. Você já está vendo muito, você já está vendo que eu posso curar, você já está vendo que se eu estivesse aqui eu teria curado, mas eu já quero que você enxergue mais. É Deus querendo nos levar a um patamar maior de fé. É Deus trabalhando com a gente de tal forma que Ele quer ter um relacionamento tão profundo com a gente. Ele não quer só que a gente esteja perto dele de vez em quando. Eu tenho um conhecimento raso. É como se eu estivesse dizendo assim, Marco e Maria, preste atenção. Vocês têm conhecimento a meu respeito. Eu os amo. Vocês são meus amigos. Vocês já acreditam em mim. Mas eu quero levar vocês a um patamar maior do que esse. Eu quero que vocês creiam que eu posso tudo. Mais impossível que nos pareça acontecer. E aí Jesus leva elas duas e vem sempre uma multidão junto. E essa multidão, você vê que a despesa ou a fé limitada não era só dela. Porque as pessoas vão dizer, filho, ele já curou o cego, já fez paralítico andar, porque ele não chegou antes. O entendimento era de todos. E aí, Jesus chega lá e olha, o que Marcos vai dizer? Se eu já tenho 4 dias, você tem uma ideia assim, o coração para, o corpo já é com decomposição. E não, por acaso, a língua é um dos primeiros órgãos a começar a estrear. Imagina 4 dias assim. Jesus manda. E quando a pedra é retirada, Jesus olha, grava ao Senhor, Jesus ora e chama. E aí fico eu pensando na expectativa que eu estaria. Esse lado do saco. Humanamente falando, impossível. Mas João tem que apresentar um Deus do impossível. Depois de 4 dias, Lázaro sai. Aí me envolve em ataduras. Ele diz, olha, vai lá e tira as ataduras dele. Ele não remove a pedra, ele não tira as ataduras. Isso dá para o fazer. Mas o milagre ele faz acontecer. Agora você fica imaginando Marta e Maria nessa vida. Quando
Quando Jesus chega, Senhor, se eu tivesse chegado antes, eu levantei. E só quem sabe o peso da perda consegue imaginar a dor de Maria. A morte, mas é usa um termo que eu não sei se é o mais correto, mas depois também ele é bom nas palavras. A morte é um dos nossos maiores inimigos. A ciência, em toda a sua história, ela trabalha para vencer a morte. Ela trabalha para curar doenças, ela trabalha para aumentar a nossa expectativa de vida, ela trabalha para melhorar essa expectativa. A morte é sempre essa coisa assim que a gente tem a impressão que não consegue vencer. E aqui não era diferente, irmãos. Marta e Maria não conseguiriam fazer o que foi feito. Mas quando Jesus chega e Jesus chama, a morte não tem poder. Porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia. E isso leva a alegria ao coração de Marta e Maria. Agora eles estão num novo patamar de fé. Agora eles sabem que Jesus era amigo deles. Agora eles sabem que Jesus os ama. Agora eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Agora eles sabem que Jesus pode curar. E agora eles sabem que a morte também não tem poder quando Jesus quer e faz acontecer. Entenda bem, Jesus tem poder para transformar o morto em vivo. E eu não estou falando de uma vida física, porque Lázaro depois vai morrer. Eu não estou falando de uma cura física, porque você é curado de uma coisa, daqui a pouco você adoece com outra e vai embora. Eu estou falando de algo espiritual. O Senhor é aquele que tem poder para transformar o morto em seus pecados em alguém vivo na presença do Senhor. E isso é coisa de Deus, irmãos, para nós. E Ele pega esse ser vivo e gera nele vida em abundância. Ele traz para perto do Pai. Ele oferece santidade. Ele oferece intimidade. Ele oferece amor. Ele oferece cuidado. Ele oferece a presença dele. Esse é o Jesus que João está nos mostrando. Esse é o Jesus que a gente serve. Esse é o Jesus que nos salvou, nos encontrou e nos alcançou. A gente era morto em nossos pecados. E Ele trouxe para a gente vida. A gente estava longe do Pai e Ele trouxe a gente para perto. A gente era criatura e Ele transformou a gente em filho. E agora a fé de Marta e Maria está num novo patamar. Está num novo momento. Agora elas têm ainda mais. E o Senhor quer nos levar a isso, porque presta atenção. A família era de Marta e Maria e elas foram abençoadas. A sua fé foi acrescida. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso acontece aqui. Mas ela também diz que muitas outras pessoas creram em Jesus. Então ela alcançou pessoas que estavam ao redor. E essa fé foi contagiante a tal ponto que salvou outras vidas. E ela é contagiante a tal ponto que hoje essa história nos impulsiona a buscar o Senhor com mais confiança. Porque Deus pode. Ele é o Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a pegar essa sua fé e levar ela para um novo patamar. Pode ser que a gente não esteja vivendo uma situação como eles estavam, não esteja vivendo uma situação de dificuldade, de luta, de perda como eles estavam, mas pega essa fé que foi ensinada a Lázaro, que foi ensinada a Marta, a Maria e a todos que estavam lá perto, e pega essa fé, pega essa história e deixa essa história te levar para um novo patamar. Você está desanimado, agora você vai caminhar com mais confiança. Não vai ser uma caminhada mais fácil, não vai ser uma caminhada mais tranquila, mas vai ser a caminhada com a certeza de que eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Pastor, eu não sei como fazer. Entenda bem, aquele menino não sabia como alimentar 5.000 pessoas. Até 5.000 homens, tinha mulheres e crianças lá. Mas nas mãos do Senhor, 5 pães e 2 peixinhos alimentam multidões.
Pega essas histórias, coloca na sua fé e deixa elas